Bom, vamos lá, né? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Farmacêutica. Na aula passada a gente viu aí alguns pontos relacionados aos aspectos, né, na estrutura dos fármacos, grupos funcionais, algumas propriedades físico-químicas, né? E elas são importantes aí para que a gente possa correlacionar a ação de uma molécula, né, com a forma como ela interage com o corpo e como o corpo interage com ela, e como é que o homem, hoje, ele desenvolve produtos, né? Sejam ele cosméticos, medicamentos, suplementos, correlatos, saneantes e assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai ver hoje como é que é o desenvolvimento de um produto, a gente vai ver algumas etapas, inclusive visto algumas, não vocês vão ver. Eu vou na primeira etapa, desenvolver um produto, eu vou focar um pouco na primeira etapa, porque é a parte mais importante e é onde a química farmacêutica ela exerce o seu papel fundamental, né? É na descoberta dessas moléculas, na síntese nelas e na descoberta aí da relação estrutura-atividade. Então, a primeira parte ela é a mais importante. Depois que uma molécula ela é descoberta, aí um produto ele passa a ser desenvolvido, né? Então, a gente vai ver, revisar alguns conceitos aí que vocês já conhecem e vamos ver aí como é que são os processos. Lá no sala de aula, tá? Eu coloquei para vocês aí uma apostila, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, tá? Ela vai servir de base para todas essas nossas aulas daqui para frente. Então vocês podem utilizar elas, tá? Então tem aí conceitos que a gente já viu, tá? Tem aí a parte sobre aspectos farmacológicos, físico-químicos, tá? Então vai falar alguma coisa aí que eu já tenho falado para vocês sobre estrutura, alguns parâmetros físico-químicos que a gente vai começar a olhar hoje, depois que a gente vê o desenvolvimento. Então, essa parte que a gente vai falar hoje tá nesse capítulo que, né, o T2 e o T3, tá? Então, que é exatamente o nosso ponto de hoje, que é como é que são desenvolvidos os nossos fármacos. Então, esse material ele está disponível já para vocês lá no sala de aula, depois eu vou colocar ele no AVA para vocês poderem estudar por ele, tá? A primeira parte da nossa disciplina foi a revisão de conceitos, que são importantes aí, daquela revisãozinha de farmacologia, aquela revisãozinha aí de química orgânica, para a gente entender o que é uma molécula, como é que uma molécula se estrutura, e como é que essa estrutura química ela vai influenciar para a gente, né, no corpo humano. Então, a gente fez esse recapítulo, a gente começa um capítulo hoje novo da nossa disciplina, que ela é o mais direcionada aí para a nossa química farmacêutica. Então, como eu falei para vocês, né, quando o Paul Ehrlich, que foi o pesquisador principal, ele pensou num conceito da Magic Bullet, né? O que era a Magic Bullet? Tem jeito, nem que eu espere, sempre tem alguém para entrar. Tá, qual é o conceito da Magic Bullet? A Magic Bullet, ela, quando o homem ele começou a descobrir as moléculas, né, desenvolvimento dos métodos analíticos aí para descobrir a estrutura, os átomos e as moléculas, né, ressonância magnética nuclear, espectroscopia de infravermelho, espectroscopia de massa, que é fluorescência. Então foram desenvolvidos vários métodos analíticos, vocês devem olhar isso lá na química analítica, tá? E esses métodos eles serviram para identificar a estrutura das substâncias, né? Antes da gente conseguir fazer a parte de criar moléculas e identificar a estrutura das substâncias, onde é que era a fonte principal de descoberta de substância para o tratamento? Onde é que o homem encontrava a sua fonte de remédios, por assim dizer? A gente sabe dizer isso, né? Através das plantas. Então, a gente antes tinha aí o desenvolvimento dos produtos, eles eram baseados principalmente aí das plantas, né? Mas também podem ser eram utilizados também partes de animais, alguns minerais, eles também eram utilizados, mas a nossa principal fonte aí de cura e tratamento para os males da humanidade era a natureza. Com a descoberta das moléculas e com o isolamento e o processo de síntese, ou seja, de não precisar mais da natureza, o homem ele começou a desenvolver métodos para criar as próprias moléculas. E a partir da criação dessas moléculas, né, ele começou a desenvolver fármacos, né, substância quimicamente definida, essa parte mais importante do conceito, com finalidade terapêutica, né, serve aí para tratar doenças, né, restabelecer os processos fisiológicos e assim sucessivamente. Então, com a descoberta da síntese de fármacos, né, o homem ele deu
uma virada no seu processo de tratamento, tanto que eu mostrei para vocês algumas descobertas importantes, né? A principal descoberta, né, a principal parte da quimioterapia, ou seja, a terapia a partir de produtos químicos, ela se deu aí com a descoberta dos antibióticos. Eu mostrei para vocês, né, que os antibióticos, eles foram responsáveis aí por dobrar a nossa expectativa de vida. 100 anos atrás, a nossa expectativa de vida girava em torno de 40, 45 anos. Hoje, a nossa expectativa de vida média gira em torno de 80 a 85 anos. Então, a gente praticamente, em 100 anos, dobrou a expectativa de vida do homem. Tá? Então, essa foi uma das descobertas mais importantes, foram os antibióticos, né? Antes dos antibióticos, a gente descobriu outras moléculas. Essas moléculas, elas estavam na natureza, né? É o caso do ácido acetil salicílico, é o caso da morfina, tá? Então a gente descobriu, mas a partir daí o homem ele começou a desenvolver métodos para modificar as moléculas que a natureza dava para ele, né? E ele também começou a desenvolver métodos para criar as próprias moléculas, né? Então a química farmacêutica ela sofreu esse processo. Então, com a questão lá da definição da Magic Bullet pelo Paul Ehrlich, né? Então, o que, que ele disse? Que deveria existir uma substância. Então, qual era o conceito dele? Né? Qual era o conceito dele para a questão relacionada às substâncias? Né? Ele dizia que deve existir uma substância que trate uma doença de forma específica, com 100% de eficácia e zero de efeitos colaterais ou de reações adversas não desejadas ou maléficas. Né? Um produto que seja eficaz e seguro. Então, a partir daí, a gente começou a modificar a forma como os fármacos eles eram descobertos, tá? Então, quando a gente pensa na questão aí do desenvolvimento do produto, a gente pode dizer aí que a descoberta de novas substâncias, elas hoje, se a gente for, se é assim, professor, mas qual é a forma que a gente tem aí para descobrir novas moléculas, né? A gente consegue descobrir as moléculas por 5 métodos. A gente tem o que a gente chama de triagem empírica, a gente tem o que a gente chama de extração de fontes naturais, a gente tem o que a gente chama de modificação molecular e a gente tem o que a gente chama de planejamento racional, tá? Então, todos esses processos, tá? Eles são aplicados exatamente para que a gente possa descobrir as mais diversas substâncias, né? Que são utilizados aí no nosso dia a dia, tá? Mas a gente foca na química farmacêutica, a descoberta de substâncias que têm propriedades terapêuticas, tá? Vou mostrar aqui para vocês um ponto rapidinho, já já eu volto nessa questão aqui, tá? Só para a gente revisar essa partezinha, só um minuto. Então, a química farmacêutica, né, ela se preocupa aí em desenvolver moléculas para que a gente possa gerar aí os mais diversos tipos de produtos, mas ela foca principalmente naquelas moléculas que têm propriedades terapêuticas, ou seja, aquelas moléculas que servem para que a gente possa desenvolver medicamentos. Vocês viram aí disciplinas como farmacotécnica, como tecnologia farmacêutica, produtos naturais, que a gente pode desenvolver moléculas e produtos através de um processo que a gente chama de desenvolvimento de produtos, tá? Esse desenvolvimento de produtos, ele leva aí uma faixa de tempo, eu vou mostrar para vocês alguns pontos que são importantes para hoje, mas a gente pode dizer que basicamente, né, o nosso produto, ele passa por duas etapas, né, no seu desenvolvimento, que é o que a gente chama de etapa pré-clínica e etapa clínica. Tanto que vocês estão vendo aí o desenvolvimento das vacinas para COVID, então vocês têm visto aí bastante nos jornais, né, na televisão, a vacina da Covid de Oxford está na fase 3, a vacina russa para a Covid está na fase 3. O que significa isso, né? Cada etapa, ela compreende um conjunto
de métodos, um conjunto de técnicas que elas buscam avaliar diversas características daquele produto que vai ser colocado no mercado. Por que que o homem faz isso hoje? Né? Antigamente, a descoberta dos produtos, elas passavam pelo que a gente chamava de triagem empírica. Então, a forma que a gente tinha de descobrir produtos era meio que pelo acaso. Então, como é que era mais ou menos essa questão relacionada aí ao acaso, né? O homem, ele ia fazendo a experimentação de tentativa e erro, tanto que a descoberta aí das primeiras plantas que foram utilizadas aí com o estudo pelo homem, né? Quando o homem se desenvolveu quanto sociedade, era por tentativa e erro. Então, alguém ficava doente, então o homem, através da observação de animais, né? Então, quem tem cachorro em casa, quem tem gato em casa, às vezes vocês observam, né? Se vocês forem acompanhar direitinho o animal de vocês, às vezes vocês vão ver o cachorro ou o gato comendo grama. Mas espera aí, professor, o cachorro e o gato, eles não são carnívoros? Por que eles estão comendo grama? Em geral, os animais, quando eles estão intoxicados, eles buscam na natureza, né, plantas que servem para neutralizar essas toxinas. Tá? Então, quando ele vai lá e come a grama, não é porque ele está com fome. Quando o cachorro ele começa a lamber uma pedra, não é porque ele está com fome. É porque exatamente o corpo dele está necessitando de alguma substância, e como eles têm uma questão relacionada à colocação de restabelecer os seus processos fisiológicos, e ele tem os sentidos mais aguçados do que o homem, né? O olfato é mais aguçado do que o homem, ele consegue encontrar, mas esse processo ele funciona meio que pelo acaso. Então ele vai lá, come uma planta, se ele se sentir bem, né? Toda vez que ele tiver um desequilíbrio, ele vai lá e come aquela plantinha. O homem, ele observando os animais, ele percebeu isso, que em alguns momentos, os animais que estavam próximos a ele ali, eles iam lá na natureza e buscavam comer alguma planta lá, e aquela planta, né, restabelecia o processo de saúde dele. Então, o processo de descoberta, ele acontecia por tentativa e erro. Foi lá, usou aquele material, viveu, se ficou bom, guardava aquele conhecimento. Foi lá, comeu aquele material, usou aquele material, morreu, o conhecimento também ficava guardado, tanto que a gente tem o desenvolvimento, né, da toxicologia, que é baseado exatamente nisso, porque, né, nem tudo faz bem, algumas coisas fazem mal, então a gente tem que saber o que, que são essas coisas que fazem mal. Então a gente tinha mais ou menos aí a questão relacionada lá à descoberta ao acaso. Como eu falei para vocês, o Paul Ehrlich, né, quando ele estava buscando ali uma terapia para poder tratar a sífilis, ele não planejou como é que ele ia descobrir a molécula dele. O que foi que ele fez? Ele foi lá e sintetizou 606 moléculas. Então, cada molécula que ele sintetizava, ele testava e via os resultados. Se o resultado não fosse bom, ele voltava para o planejamento, sintetizava outra molécula, testava e assim sucessivamente. A penicilina, ela foi descoberta por um processo semelhante, né? O pesquisador estava lá cultivando cepas de Escherichia coli, tá? Um micro-organismozinho aí, e quando aconteceu um erro lá durante o cultivo dessas cepas, né, houve o crescimento de um fungo nas placas de Petri, e o pesquisador ele observou que nas placas onde havia crescido o fungo não havia o crescimento bacteriano. Então, o que, que ele pensou? Aqui deve existir alguma substância que inibe o crescimento dessa bactéria. Então, foi a descoberta da penicilina. E assim sucessivamente. Então, a descoberta ao acaso, ela aconteceu aí, tem vários casos, né, antitérmicos, analgésicos, antibióticos, substâncias para o tratamento do alcoolismo, substâncias antiomínticas. Então, tem vários fármacos que o homem descobriu ao acaso. Então, por simples acidente, tá? Ele descobriu essas substâncias. Então, toda vez, né, como eu falei para vocês, que o conhecimento ele era colocado e o homem ele aprendia que uma determinada substância funcionava, ele guardava aquele conhecimento e tentava desenvolver um produto a partir daquela substância ou daquela planta ou daquela parte do animal, exatamente aí para que ele pudesse ter essa questão. Então, o acaso, ele por muito tempo, ele ajudou o homem a desenvolver produtos. Mas descobrir o acaso não é bom. Por quê? Porque descobrir o acaso você fica, né? Se tem uma doença, você tem que fazer muitas tentativas. Durante essas tentativas, alguns produtos podem não funcionar, outros produtos eles podem ser tóxicos, e você acaba que você não consegue fazer um planejamento adequado para a descoberta do teu fármaco. Então eu falei para vocês aí, né? Mostrei no outro slide para vocês, que hoje, quando a gente vai fazer o desenvolvimento de um produto, esse produto ele não é descoberto ao acaso. Lembrando
que não significa que a gente não pode descobrir novas moléculas ao acaso. É o caso que eu gosto bastante, bem clássico, né? Do Viagra, do citrato de sildenafila, exatamente por quê? O que aconteceu com o citrato de sildenafila? A Pfizer, né, que é a descobridora dele, estava desenvolvendo um produto para tratamento de hipertensão e déficit cardíaco, problemas de coração. Então, lá, o setor de pesquisa da empresa estava lá desenvolvendo aquele medicamento, e quando foi testar, eles observaram um outro efeito, que era, né, o fármaco que estava sendo desenvolvido, o produto que estava sendo desenvolvido, ele também, né, como os pacientes homens, eles começaram a apresentar melhora na questão, né, da função erétil. Então eles disseram assim, opa, aqui tem essa substância, né, ela causa um efeito que a gente não estava esperando. Então um dos exemplos que a gente tem que mesmo havendo planejamento, né, como a gente tem hoje, alguns fármacos eles ainda continuam a serem descobertos ao acaso. Então, hoje, como é que a gente faz o nosso planejamento? A gente escolhe a doença, né? Uma vez que a gente escolhe a doença, a gente entende como é que ela funciona, né? Como é que é causado o desequilíbrio do corpo, por isso que vocês estudam uma disciplina chamada de patologia, que é ela que explica como é que o corpo da gente adoece. O corpo ele pode adoecer por um desequilíbrio orgânico, o corpo ele pode adoecer através de um agente microbiológico, ele pode adoecer através de um agente químico, ele pode adoecer através de um agente físico, ele pode adoecer porque um mecanismo fisiológico deixa de funcionar corretamente, e assim sucessivamente. Então, como é que a gente planeja hoje? A gente escolhe a doença, e a partir da doença, né, a partir da fisiopatologia, a gente escolhe qual é o alvo. Lembrando aí para o que eu falei para vocês, né, a questão relacionada aí aos alvos farmacológicos, a gente pode ter 5 alvos farmacológicos, né? Então, quem são os alvos farmacológicos que nós temos? Nós podemos aí ter um alvo farmacológico que pode ser um canal, que regula lá a entrada e a saída de substâncias da célula. A gente pode ter uma proteína carreadora, que facilita a saída ou a entrada daquela substância da célula. A gente pode ter a passagem pela permeabilidade da membrana, a gente pode ter uma enzima que controla uma função fisiológica, ou a gente pode, né, ter questões relacionadas ao núcleo celular, né, processo de replicação e de DNA e de RNA. Então, os alvos farmacológicos, importante, né? Eu postei 2 vídeos para vocês aí sobre o resumo de farmacocinética e o resumo de farmacodinâmica, 15 minutinhos, importantíssimo de vocês darem uma olhadinha lá nos 2 vídeos que eu postei para vocês terem fazerem uma revisão desses conceitos que eles vão ser importantes para agora, tá? Então, uma vez que a gente entende como é que aquela doença ela funciona, a gente faz o quê? A gente faz a escolha do alvo, tá? Então, a partir daí, a gente saiu, tá, do desenvolvimento de um produto meio que ao acaso, tá? E a gente passou a fazer o que a gente chama de triagem empírica. Então, o que é a triagem empírica, né? A partir daí, a gente começou a descobrir moléculas, né? Começou a sintetizar moléculas, começou a sintetizar novos fármacos, e a gente começou a partir desses fármacos, né? A gente começou a desenvolver testes clínicos, testes para exatamente saber se aquelas substâncias elas funcionam ou não. A triagem empírica foi meio que a semente de como é o processo de desenvolvimento de um fármaco hoje, tá? Então, por exemplo, o que o Paul Ehrlich fez foi exatamente o que a gente chama de triagem empírica. Por quê? Ele sintetizou várias moléculas, né? Ele tinha em mente um alvo, que era a doença dele, que era a sífilis. Ele sabia lá como é que a sífilis funcionava. A sífilis ela é causada por um micro-organismo, né, que é o Treponema pallidum, e ele pensou assim, então como é que eu posso fazer? Ou eu protejo o corpo, né, ou eu mato esse micro-organismo, ou então ele sabia lá como a doença funcionava, então ele escolheu o alvo e a partir daí ele, né, começou a sintetizar substâncias orgânicas e começou a testar essas substâncias em, abre aspas, voluntários, né, que a gente não tinha na época lá, século XX, século XXI, ainda não se tinha essa questão do cara vai lá e voluntário. Por exemplo, quem assistiu o Jornal da Manhã aí, né, viu que estão procurando voluntários para testar a vacina chinesa. Tá? Então, o que, que significa isso? A indústria que está desenvolvendo lá a vacina para o Covid, lá em Belo Horizonte, ela está querendo, né, que essas pessoas
se voluntariem para que ela possa testar, para saber se a vacina de fato funciona, para poder avaliar as questões relacionadas à eficácia e as questões relacionadas à segurança. Então, as pessoas elas vão por livre e espontânea vontade, tá? Então, é voluntariado. Professor, mas antigamente não acontecia isso? Não. Antigamente, né, o ser humano aí, ele pegava outros seres humanos, não informava o que estava fazendo, testava substâncias, às vezes ele pegava, por exemplo, um morador de rua, às vezes ele pegava um prisioneiro e ia testar contra a vontade dessa pessoa, faziam testes em animais sem discriminação de como os animais eles eram tratados, causando aí sofrimento desnecessário. E hoje isso já não acontece, né? A gente segue todo um planejamento, existe um protocolo, as nossas pesquisas elas passam pelos chamados comitês de ética, tá? Então tem tanto o comitê de ética de experimentação animal, quanto tem o comitê de ética de pesquisa clínica, exatamente que toda pesquisa que vocês fizerem, que envolverem durante a pesquisa o uso de animais ou o uso de seres humanos, né, para o desenvolvimento daquele produto, para o desenvolvimento daquele serviço, ele passa por um comitê de ética para que aquele comitê ele possa avaliar se os riscos, né, que a tua pesquisa traz, elas são menores do que os benefícios. Então, ela também vai avaliar questões relacionadas à integridade humana, à integridade dos animais, tanto que, por exemplo, os animais que são utilizados aí nos ensaios biológicos, lá na nossa fase pré-clínica, depois que eles são testados, eles precisam ser eutanasiados, né? Então, eles passam por um processo, tá? Em que a morte deles acontece sem que haja o sofrimento. Porque antigamente não, vai lá, causava dano no ratinho, causava dano lá no porquinho, no cachorrinho, e se o cachorrinho fosse sofrer, se ele ficasse lá com uma ferida aberta, se ele fosse ficar cego, se ele fosse lá perder uma pata, o ratinho perdesse o rabo, ou acontecesse de nascer uma orelha na costa do ratinho, né, por modificação genética, o pesquisador ele não se importava muito porque, são animais, então os animais estão ali para serem utilizados pelo homem, e hoje isso não acontece, tá? Então a gente segue aí uma série de protocolos, tá? Exatamente para que esses protocolos eles possam respeitar as questões das etapas para que o produto ele seja desenvolvido, né, ao custo do menor sofrimento possível, tanto do ser humano quanto de animais. Tanto que é o que a gente está passando aí, se não tivesse essa questão relacionada aos protocolos, né, por exemplo, a situação que a gente vive hoje da Covid, já teria um monte de vacina, muito provavelmente muitas dessas vacinas elas não funcionariam, e muitas delas seriam perigosas, tá? Então, seria uma coisa que meio louco, né? Então, era como o homem fazia antes. E hoje não, com a questão lá do desenvolvimento das técnicas analíticas e dos processos e da própria divisão relacionada lá a como um produto ele deve ser desenvolvido, a gente tem que seguir os preceitos éticos, tá? Então, isso é muito importante aí durante o desenvolvimento do produto. Então, a gente saiu da descoberta ao acaso, né? Experimentação de tentativa e erro, observando animais, observando a natureza. A gente passou a fazer a descoberta através da triagem empírica. Então, a gente já selecionava uma doença, né? Entendia como é que essa doença fazia e testava, mas só que esse teste ele era muito ao acaso, tanto que uma das grandes desvantagens de realizar pesquisa e desenvolvimento de produto por triagem empírica é porque você vai ter uma gama muito grande, né, de substâncias. Isso acontece bastante quando a gente está trabalhando com produtos naturais, né, então com extratos de planta. A planta ela produz muitas substâncias e às vezes você tem que testar substância por substância. Às vezes você testa um extrato vegetal, o extrato vegetal funciona. Aí quando você tenta isolar a substância alvo que está lá na planta, aquela substância sozinha ela não funciona, tá? Então ele não é um método hoje muito compensador exatamente porque a gente vai testar aí muitas substâncias e isso faz com que a gente perca muito tempo, tá? Para vocês terem noção, o desenvolvimento da vacina da Covid que está sendo feita hoje, ela está sendo desenvolvida em tempo recorde, né? A gente tem aí os primeiros casos de Covid aí, outubro do ano passado aí, né? Novembro, quando foi no começo do ano, começou de fato aí a questão relacionada à pandemia, o mundo todo, e praticamente a gente já tem aí, né, pelo menos 4 candidatos viáveis, né? Tem mais do que isso, produtos sendo desenvolvidos,
Se vocês forem procurar, a gente tem mais de 170 vacinas ou produtos para o tratamento da Covid em desenvolvimento, mas os que já estão aí na última fase e que já se mostraram como candidatos viáveis para a prevenção e o tratamento dessa doença, né? São 16 e a gente já tem 3 nessa última etapa aí, que é a vacina russa, né, a vacina de Oxford e uma vacina americana também, tá? A chinesa também, tá? Então eles estão lá nas últimas fases para que esse produto. Então, muito provavelmente, até aí o mês de novembro, mês de dezembro, deve ser anunciado aí uma vacina e muito provavelmente no início do ano a gente já deve ter um produto aí em que as pessoas elas vão começar a utilizar, ou seja, um ano para desenvolvimento de um produto exatamente por causa de uma urgência da humanidade. Mas quando a gente for ver aqui, a gente vai ver que os produtos eles levam bem mais tempo para serem desenvolvidos, né? Sem essa necessidade da urgência, alguns produtos eles levam bastante tempo. Então, em geral, para que um produto ele possa ser desenvolvido, desde a descoberta da molécula até a transformação dessa molécula num produto, por exemplo, num medicamento, a gente leva aí mais ou menos em torno de 8 a 10 anos de pesquisa, tá? Ah, professor, o que é que o senhor acha dessa vacina? Ok, a gente tem um momento de emergência, mas essa vacina ela vai ter que ser muito bem monitorada, porque acaba que alguns protocolos eles estão sendo encurtados, alguns protocolos eles estão sendo meio que ignorados por causa da urgência. Então, provavelmente aí, quando a gente tiver uma vacina no mercado, vão aparecer riscos associados ao uso dela, tá? Então, vão aparecer efeitos colaterais, vão aparecer reações adversas que precisarão ser monitoradas para saber se esse produto, né, ele é seguro ou não, ou seja, se o risco ele é menor do que o benefício trazido. Então, quando a gente faz pela questão da descoberta do fármaco, pela triagem empírica, né, a gente tem essa desvantagem que a gente vai testar muita coisa, isso toma muito tempo, tá? Então, por exemplo, o caso aí que a gente tem do paracetamol, né? O paracetamol ele deu origem a outros fármacos, então o paracetamol ele vem da acetinalida, que é uma substância que tem uma molécula bem parecida. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Opa. Tá? Então, por exemplo, ó, o paracetamol, né? Ele veio da acetinalida e a partir do paracetamol foi desenvolvida a fenacetina. Tá? Então, percebe aí que são moléculas bem parecidas, tem poucas modificações estruturais aí, tá? Se eu perguntar assim para vocês, né? Vamos revisar um pouquinho essa parte de estrutura que eu dei para vocês. Se eu perguntar assim para vocês, qual é a diferença? Qual é a diferença? Questão de prova, tá? Se atentem aí, tá? Qual é a diferença, quimicamente falando, do paracetamol para a acetanilida? Quem poderia observar aí o exemplo que eu estou dando para vocês? E qual seria a diferença, quimicamente falando, entre eles? Pensem aí um pouquinho e me dê uma resposta. Se vocês quiserem abrir o chat de vocês para responder, fica melhor, tá? Do que digitar. Tempo que eu tomo uma água aí, pensem aí qual seria, né? Qual seria a diferença aí entre o paracetamol e a acetanilida? E aí, quem saberia me responder? Se vocês não responderem por livre e espontânea vontade, eu vou chamar vocês para responderem por livre e espontânea pressão. É importante. Vou botar aqui numa página. Ai, ficou pequenininho. Isso, o que é uma hidraxoloína? Abre o áudio, Raíssa, para me explicar, por favor, fica mais fácil. Ah, tá. Que susto. Abre o áudio para explicar, Raíssa, por favor. É mais fácil explicar pelo áudio do que digitar. A gente ganha mais tempo. Vamos lá. Raíssa.
Professor, a diferença é hidroxila? Eu acho que é hidroxila. Vamos lá, Raíssa. Lembra que eu falei para vocês? Não olhem apenas átomos, olhem a estrutura. Tem a ver com a hidroxila, mas não é só a hidroxila. Vamos lá, olha a estrutura como um todo. Tá bom, tô operando. Isso, Dani, né? Exatamente isso. Ó. Olha que a diferença que aconteceu aí da acetanilida para o paracetamol e para a fenacetina, né? Ela foi o quê? Ela foi a mudança dos grupos funcionais, né? Se vocês observarem nessa parte à direita da nossa acetanilida, né? A gente tem aqui uma amida, tá? Então a gente tem aqui uma amida, o paracetamol tem a mesma amida e a fenacetina tem a mesma amida. Ambos, né? Ambos não, porque não são os dois, né? Os três apresentam o anel benzênico. Aí o que aconteceu? No caso da acetanilida, a gente tem como grupo aqui do anel benzênico o hidrocarboneto. No paracetamol, perdão, tá? No paracetamol, ele deixa de ser hidrocarboneto e passa a ser um álcool aromático. Então ele passa a ser um fenol. Isso altera as estruturas, né, a questão da estrutura, em termos de propriedades físico-químicas. Eu passo de uma substância mais apolar para uma substância mais polar. Lembra que eu falei para vocês, né, álcool, as funções oxigenadas, eles têm mais uma característica de, ele aumenta a polaridade dele. E eu faço uma nova modificação, né, então a partir desse fenol, a gente faz aqui a inclusão de uma cadeia de hidrocarbonetas aberta, e ele deixa de ser um fenol e passa a ser um éter, né? Como a Dani falou para a gente. Então, percebe que as mudanças que aconteceram aqui, né? No paracetamol, a partir da acetanilida e para a fenacetina, as mudanças elas são pequenas. Mas essa mudança, né? Elas causam, em termos de mudança fisiológica, elas são muito grandes, exatamente porque tanto no caso aí da acetanilida quanto a fenacetina, a gente vai ter aí no caso da fenacetina, a gente vai ter um poder analgésico bem maior em questão relacionada aí, né, aos outros fármacos. Então, esse poder analgésico ele foi melhorado exatamente com a construção da molécula, né? Então, veio da fenacetina, tinha um éter, veio da acetanilina, um hidrocarboneto. Então, a junção, a gente criou uma molécula, que é o paracetamol, que hoje é considerado aí um dos melhores analgésicos não esteroides que a gente tem no mercado. Então, se vocês observarem, não houve mudança significativa na estrutura, mas houve mudança significativa nas propriedades físico-químicas do fármaco, tá? Então, a partir dessas modificações, o homem ele começou a observar que essas modificações, aumento da polaridade, diminuição da polaridade, transformar num ácido, transformar numa base, tá? Aumentar o grau de ionização, diminuir o grau de ionização, aumentar a lipossolubilidade, diminuir a lipossolubilidade, aumentar a hidrossolubilidade, diminuir a hidrossolubilidade, tá? Ela vai gerar para a gente. Isso, exatamente. Acho que foi da Simara que me perguntou, é porque saiu rapidinho aqui do chat. Né? Exatamente são essas modificações, tá? Deixa eu ver quem foi que me perguntou. Por isso que a acetanilida é mais tóxica. Exatamente, tá? Exatamente porque a gente vai olhar um pouquinho mais na frente, eu vou fazer uma revisãozinha sobre farmacologia, né? Até porque o metabolismo dos fármacos, ele é importante pra gente. Na verdade, não é a acetanilida que ela é tóxica, né? O metabólito que ela é formada, então, exatamente por ser aí uma substância mais lipossolúvel, quando ela vai para o fígado precisa transformar ela numa substância mais hidrossolúvel, porque a gente elimina aí principalmente pela via renal, né, pela urina. Então, os metabólitos que são gerados, eles são mais tóxicos, tá, em relação ao paracetamol. O paracetamol, ele tem o seu grau de toxicidade, mas ele é um grau tolerado, né, tanto que se a gente utilizar o paracetamol em quantidades suficientes e não houver contraindicações, é o caso lá, por exemplo, dos pacientes que são usuários crônicos de etanol, né, os alcoolistas, tá? Então, pacientes que não tenham essas duas condições, a gente utiliza o paracetamol e ele traz pequenos riscos para a gente, tá? Então, em relação à toxicidade, quanto em relação aí a reações adversas e assim sucessivamente. Mas se vocês observarem, ó,
O paracetamol ele foi descoberto, né, por essa triagem empírica. Então, foi feita modificações nas moléculas e foram testadas essas moléculas. Então, vocês observam que a questão da triagem empírica ela é mais complicada para a gente poder descobrir, porque eu tenho que sintetizar uma molécula, essa molécula ela vai receber modificações, e como eu não entendo como essa molécula funciona, né, eu vou testar as moléculas que eu tenho até eu encontrar uma que tenha aí uma relação de efetividade e segurança razoável para ser utilizado. Qual é o problema da triagem empírica? Leva muito tempo, a gente vai gastar muito dinheiro com síntese de muitas moléculas e assim sucessivamente. Então, o que que o homem fez, né? Em vez dele criar, o homem ele começou, né? E até hoje ele faz isso, né? Ele disse assim: eu tenho uma fonte que me dá muitas moléculas. O que que eu vou fazer? Eu vou procurar nessa fonte moléculas que servem para o desenvolvimento de medicamentos. Então, eu vou procurar nessa fonte moléculas que podem se tornar fármacos. Que fonte é essa? Tanto que é a nossa principal fonte de descoberta aí, nossa principal fonte fornecedora de fármacos. Que fonte é essa? Nossa principal até hoje. E aí, gente? Isso, né? Natureza. Então, o que que o homem faz? Ele descobriu que as plantas e os animais, eles produzem substâncias, já dei exemplos para vocês, né? Por exemplo, falei lá que o captopril ele veio do veneno da jararaca. Então, a jararaca ela tem um veneno, e dentro daquele veneno, né, que tem substâncias que são tóxicas para a gente, o homem descobriu uma substância que é benéfica. Então, a gente tem lá a questão lá do captopril, a gente tem a questão do ácido acetil salicílico. Então, tem uma planta chamada Salix alba, que ela produz salicilatos. Então, o homem foi lá e descobriu aquele salicilato, e ele descobriu que modificando aquele salicilato, né, ele melhorava as questões relacionadas aí à sua eficácia e à sua segurança, né? Ele também descobriu da natureza lá a morfina, ela foi muito importante aí, principalmente na Segunda Guerra e na Primeira Guerra Mundial, aí, mas principalmente aí na Primeira Guerra Mundial, que se utilizava muito guerra de trincheira, colocava muito explosivo no chão para arrancar aí a perna dos combatentes e imobilizar um exército, exatamente porque ele tinha que cuidar dos sobreviventes. Então, a morfina ela foi utilizada aí como um analgésico opioide, né? Ela tem o uso da morfina, ela vai desde os gregos, lá desde a Roma antiga já se utilizava leite de papoula, que é de onde vem a morfina, né? Exatamente, ela pode ter, tem várias funções, ela pode ser utilizada como sonífero, ela pode ser utilizada como analgésico, ela pode ser utilizada com diversas propriedades, e o homem ele descobriu que aquela plantinha, né, aquele látex que aquela planta produzia, dentro dela tinham substâncias, e essas substâncias elas poderiam ser utilizadas, né, como uma fonte de fármacos. Então, até hoje, né, depois antes do planejamento racional, a gente tem as questões realizadas aí. Até hoje, o homem ele utiliza a natureza como sua principal fonte de descoberta de fármaco. Qual é o problema de se utilizar a natureza? Primeiro, a gente fica dependente do crescimento da planta ou do animal. Segundo, você já tiver a disciplina de produtos naturais, ou de fitofármacos, ou de farmacognosia, alguma coisa assim, crianças? Pois é, lá na disciplina de produtos naturais, né? Vocês viram aí que se a gente plantar a mesma espécie em locais diferentes, a gente vai ter a produção das mesmas substâncias, ou as substâncias produzidas por essas duas plantas que são idênticas, mas plantadas em locais diferentes, elas podem modificar. E aí, quem pode me responder isso? Isso, né? Elas não vão produzir a mesma quantidade de substâncias, elas podem, em um local ela pode produzir um metabólito, no outro ela pode não produzir o metabólito, e assim sucessivamente, tá? Então, uma das desvantagens da natureza primeiro, a gente tem que esperar a planta crescer. Algumas plantas, elas levam bastante tempo para crescer. Segundo, as condições do ambiente, solo, água, a presença de predadores, né? Idade da espécie, parte da planta, isso
modifica a produção dos metabólitos secundários, que é onde a gente encontra os nossos fármacos. Então, o homem fica meio que dependente, né, da natureza produzir aquilo para ele. E isso é ruim, né, porque ele tem uma demanda, a doença não espera, então ele tem que produzir aquilo ali. Então, apesar da fonte, né, os fitoterápicos. Vocês estão me escutando? Eu fui expulso da minha própria chamada. Não entendi isso, mas tudo. Eu acho que foi. Num, enfim, enfim, vamos lá. Como é que eu sou o dono da chamada, eu fui expulso da própria chamada? Vai entender, né? Mas, enfim, vamos continuar. Não ri não, que o negócio é sério. Tá aparecendo aí para vocês? Voltou a aparecer aí o slide para vocês? Beleza, tá? Então, a natureza, ela para a gente hoje, ela ainda é a nossa principal fonte de descobertas de fármaco, mas o homem, ele não gosta de ficar dependente da natureza para isso, tá? Então, apesar dela ainda ser a nossa principal fonte de descoberta dos nossos fármacos, o homem, ele não gosta de ficar dependente da natureza. Então, o que aconteceu? Como Paul Ehrlich, ele pensou nas questões relacionadas lá da gente ter moléculas, essas moléculas elas podem ser utilizadas, começou com a triagem empírica, ele pensou assim, né? Pô, se eu tenho uma substância e essa substância ela pode ser utilizada, então o que que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a observar se essas substâncias, né? Será que elas têm alguma coisa em comum? Né? Então, por exemplo, eu mostrei aqui para vocês no caso do paracetamol, junto com a fenacetina, junto com a acetanilida, né? A gente observa que, apesar dele ter modificações, a gente tem alguns pontos, né? Na verdade, na estrutura, que são idênticos. Então, o homem começou a parar para pensar e disse assim: poxa, se eu estou desenvolvendo fármacos que têm uma determinada ação, por isso que quando a gente estuda farmacologia, né? A gente classifica os fármacos de acordo com os grupos funcionais. Então, a gente tem fármacos analgésicos não esteroides, fármacos analgésicos esteroides. A gente tem antibióticos. Dentro dos antibióticos, a gente tem os antivirais, as penicilinas, os macrolídeos, os antifúngicos. A gente tem os medicamentos para o uso e combate da hipertensão. Aí a gente tem os inibidores de enzima conversora de angiotensina, a gente tem os inibidores de alça, a gente tem os diuréticos,
a gente tem os beta-bloqueadores e assim sucessivamente. E o homem, então, com essa questão dele começar a entender a relação das moléculas, ele começou a observar que a partir de uma molécula base, ele poderia fazer modificações controladas, tá? Exatamente, fazendo modificações na estrutura e nas suas propriedades físico-químicas, e ele começou a observar que essas modificações, elas poderiam melhorar ou piorar a questão da ação de um fármaco, elas poderiam melhorar ou piorar as questões relacionadas à toxicologia, né, os aspectos toxicológicos do fármaco, e assim sucessivamente. Então, ele começou a fazer o que a gente chama de planejamento racional. Tá? Então, quando vocês veem aqui, esse processo de descoberta de um fármaco, é o que a gente faz hoje, né, baseado, independente se a gente tem um fármaco de origem natural, se a gente tem um fármaco de origem, né, modificado da natureza, que são os semissintéticos, ou se a gente tem um fármaco que o homem produziu, que são os sintéticos. Então, o que, que o homem faz hoje? Ele escolhe a doença, ele determina para aquela doença quem vai ser o alvo do fármaco, o alvo vai ser uma enzima, o alvo vai ser o núcleo celular, o alvo vai ser uma proteína na membrana celular, o alvo vai ser um íon, né, na parede da célula, e assim sucessivamente. Então, a partir daí, ele começou a desenvolver o que a gente chama de bioensaios, tá? Professor, mas o que são os bioensaios? Quando a gente pensa na questão relacionada ao desenvolvimento, né, de um produto, para a gente poder desenvolver um medicamento, a primeira coisa que a gente precisa é encontrar o fármaco para esse medicamento, ou os fármacos para esse medicamento. Então, vocês aprenderam aí, né, os conceitinhos, só para a gente relembrar, quem que faz a formulação, ou seja, quem que transforma, né, vocês foram meus alunos aí no controle de qualidade, então quem que transforma as matérias-primas em produto? A farmacotécnica. Então, a farmacotécnica ela é responsável aí, né, para a gente obter as preparações farmacêuticas, cápsulas, comprimidos, soluções orais, soluções injetáveis, géis, pomais, elixis, alcoolatura, espíritos, unguento, adesivos transdérmicos, comprimidos vaginais, comprimidos intradérmicos, entre uma infinidade de preparações. Então, a preparação do produto a gente chama de fase de formulação. Então, formular é exatamente o quê? Quando vocês estão lá na farmacotécnica, vocês estão formulando. O que é formular, professor? Vocês vão escolher as matérias-primas que vão dar origem à forma farmacêutica de vocês e vocês vão submeter, né, essas matérias-primas a processos de transformação, que a gente chama de operações farmacêuticas, né? Vocês vão tamizar, vocês vão homogeneizar, vocês vão emulsificar, vocês vão granular, vocês vão comprimir, vocês vão encapsular e assim sucessivamente. Então, o que vocês fazem na farmacotécnica, ou seja, no momento que vocês pegam um fármaco, seus recipientes e veículos, submetem eles a operações farmacêuticas e transformam num produto final, cápsula, comprimido, gel, pomada, vocês estão formulando. Mas quando a gente faz, né, a questão relacionada ao desenvolvimento de um produto, a gente não está preocupado com a formulação. Primeiro, a gente está preocupado com a descoberta das substâncias que podem participar dessa formulação. Por isso que a química farmacêutica ela desenvolve, além de fármaco, outros produtos que podem ser utilizados no processo de formulação. Então, a química farmacêutica pode desenvolver novos recipientes, a química farmacêutica ela pode desenvolver novos conservantes, a química farmacêutica ela pode desenvolver novos adjuvantes e assim sucessivamente. Todos esses produtos, eles são utilizados aí, né, lá na farmacotécnica industrial, então tem que ter bastante cuidado, tem muita gente que confunde. Ah, formular é na farmácia de manipulação. E a farmacotécnica industrial não formula. A indústria também formula. A diferença aí para a questão do processo magistral e do processo industrial é a escala, ou seja, o tamanho de produção, né, enquanto que a farmácia de manipulação ela vai trabalhar aí com produtos de 30 unidades, 60 unidades, até 90 unidades, né? A indústria vai trabalhar aí com lotes de 50 mil unidades, 100 mil unidades, 1 milhão de unidades. Então, ela vai utilizar aí processos mais aplicados, tá? Quando a gente desenvolve um produto, né, esse produto ele vai ser pesquisado, a gente vai avaliar as questões relacionadas aí ao risco, à segurança, aos efeitos colaterais e assim sucessivamente. Por isso que vocês devem ter visto aí na farmácia clínica, na farmacologia, o medicamento ele recebe uma tarja de acordo
né, com a característica que desse produto que foi desenvolvido. Então, ele pode ser um produto não tarjado, que a gente chama de medicamento isento de prescrição, é aqueles, em geral, os suplementos, em geral, os fitoterápicos, por isso que a gente diz que o farmacêutico ele pode prescrever fitoterápicos, que ele é um produto que não tem tarja, tá? Ou ele pode receber uma tarja, tá? E essa tarja, ela pode ser uma tarja vermelha ou ela pode ser uma tarja preta. Primeira coisa que a gente tem que entender, né? Muita gente, mas eu não vou utilizar, Rondinelli, o medicamento tarja preta, porque o medicamento tarja preta é remédio de doido. Não é isso, né? Na verdade, a tarja preta, ela indica o que pra gente? Que esse medicamento, ele pode causar dependência física ou psíquica. Então, é uma orientação para que ele seja utilizado com cuidado, dentro das normas de utilização de uso racional daquele produto. Enquanto que os tarjas vermelhas, né, eles são produtos que eles precisam ter um diagnóstico, ou seja, eles devem ser direcionados corretamente para o tratamento necessário, e eles precisam, né, ter a questão relacionada aí à vigilância sanitária, eles precisam ter aí cuidados durante a escolha da dose, o tempo de tratamento, e assim são sucessivamente, tá? Mas Marlene, qualquer um desses medicamentos, cuidado, né? Porque qualquer um desses medicamentos, eles podem ser prescritos. O MIP pode ser prescrito, o tarja vermelha pode ser prescrito, o tarja preta pode ser prescrito, tá? A diferença aí é a forma como eles são comercializados, tá? A tarja, ele não indica uma prescrição ou não, ele indica a forma como ele é comercializado. MIP, eu não preciso apresentar a receita. Medicamentos tarja vermelha precisam apresentar a receita médica. Tarja vermelha com retenção da receita. Eu preciso, né, ter uma notificação. Vocês devem ter visto aí na deontologia, né, existem notificações de receita, tipo A, tipo B, notificação especial, né? Então, por exemplo, o caso aí com essa questão do consumo irrefreado de medicamentos aí que eram utilizados para outras doenças e teve essa questão do marketing irresponsável, alguns produtos eles tiveram que modificar a forma de comercialização dele. Exemplo, né? A hidroxicloroquina, no começo, ela tinha disponível no mercado, pessoas com outras doenças fazem uso da hidroxicloroquina, aí de repente veio a loucura da Covid. A hidroxicloroquina serve para o tratamento da Covid. Então, todo mundo quer comprar hidroxicloroquina para guardar a hidroxicloroquina no mercado. A ivermectina, foi descoberto agora que a ivermectina e a nitroxinamida, elas podem ser utilizadas aí para o tratamento da Covid. Aí falta produto no mercado. Aí o que a vigilância fez? Ele restringiu a forma de comercialização, tá? Mas todos esses produtos, quando eles são desenvolvidos, né, eles são pensados as questões relacionadas à sua segurança e eficácia, e a tarja indica aí o produto para vocês, né, com a forma como ele é comercializado, se ele vai precisar apresentar uma receita, se essa receita ela vai ser retida, tá? E assim sucessivamente. Então a gente fala disso do produto. Quando a gente vai fazer a gênese de um produto, como eu falei para vocês, a gente tem que começar por onde? Pelo fármaco. Então, a gente pode produzir, basicamente, dois tipos de produto. Vocês também viram isso na farmacotécnica em produtos naturais. A gente pode produzir produtos fitoterápicos, né, que são produtos que são feitos a partir de uma droga vegetal, já que ele é um medicamento fitoterápico. Então, o que seria uma droga vegetal, né? Droga é o quê? Ele é um produto que vem da natureza, pode ser tanto de um animal, uma parte de um animal, ou um produto produzido por um animal. Exemplo, própolis, que a abelha produz, é exemplo de uma droga natural, ou ela pode vir de uma planta, né? Então, a gente chama isso de droga vegetal. Então, a parte de uma planta, por exemplo, o boldo. Qual é a parte do boldo que a gente usa aí para tratar problemas de estômago e fígado? Bora lá, bora ver como é que vocês estão de produtos naturais. Qual é a parte do boldo? Isso, as folhas. Qual é a parte da maconha que a gente pode utilizar aí para o tratamento de pessoas que têm câncer, pessoas que têm crises epilépticas? Vamos lá, da cannabis. Qual é a parte da planta que a gente utiliza? Os canabidióis, eles vêm de onde? Quem saberia me responder? E aí, gente? De onde é que vêm os canabidióis, crianças?
Na verdade, a maior quantidade de canabidiol estão nas flores, né? E não nas folhas. Professor, mas por que a gente usa as folhas? Porque flor não dá o ano todo, né? A folha, ela é produzida num período específico do ano. Então, a gente tem uma disponibilidade menor de flores. Enquanto que as folhas dá o ano todo, tá? Mas o que importa para a gente poder entender esse processo, né? Então, droga, ela é o quê? Ela é qualquer produto natural, seja animal ou vegetal, que passa por um processamento, né? O que é esse processamento? Coletar, separar a parte daquela planta, né? Tirar o que presta, o que está degradado do que não está degradado, secar, e esse produto seco é o que a gente chama, né? Se for de um produto fitoterápico, que a gente chama de droga vegetal, ele serve para que a gente possa preparar o nosso medicamento fitoterápico. Qual é a diferença da droga vegetal para o fitofármaco? O fitofármaco é a substância isolada. Então, é o nosso fármaco, viu? Eu tenho batido bastante na tecla com vocês. Fármaco, substância quimicamente conhecida. Então, eu preciso conhecer a sua estrutura, eu preciso conhecer a sua molécula, tá? No caso lá dos medicamentos fitoterápicos, aquela planta tem várias substâncias, né? Então, é separado o conjunto das substâncias que tem aquela ação, ou antitérmica, ou anti-inflamatória, ou antibiótica, ou antirreumática, e assim sucessivamente, tá? E a partir daí faz-se a produção do produto. Enquanto que o fármaco, ele é o produto químico, né? Dotado de ação farmacológica. Então, é um produto que eu preciso conhecer a sua característica, tá? Para que a gente possa desenvolver esse produto. Por que a gente está falando tanto de fármaco? Professor, por que o senhor está preocupado tanto com fármaco? Porque hoje em dia, né, a gente, apesar da gente utilizar bastante a natureza como fonte de tratamento, o homem ele já desenvolve moléculas de forma mais específica para que essa molécula ela possa ser utilizada no tratamento de doenças. Então, no caso do fármaco, que é a substância que funciona, né, ele pode servir para combater uma doença, ele pode servir para impedir o avanço de uma doença, ele pode servir para prevenir uma doença, ele pode ser utilizado como forma de diagnóstico. Então, o fármaco ele tem diversas finalidades para a gente. E para a gente poder desenvolver o fármaco, né, a gente passa aí por alguns processos e esses processos, né, é o que a gente chama de desenvolvimento clínico. Então, toda vez que a gente vai fazer aí o desenvolvimento de um fármaco, a gente passa pelo que a gente chama de desenvolvimento de fármacos. Professor, aonde é que a química farmacêutica ela se concentra? A química farmacêutica, ela está aqui dentro da fase que a gente chama de pré-formulação. Falei para vocês ainda há pouquinho. A formulação é pegar os componentes e transformar esses componentes em produto. Então, é pegar as matérias-primas, insumos ativos, fármacos, adjuvantes, corantes, veículos, excipientes, submeter eles às operações unitárias e, a partir daí, tá, transformar isso em produtos. Só um minutinho aqui, tá, gente? Então, esse desenvolvimento dos produtos, né, ele passa por essas duas etapas, que é o que a gente chama de etapa, né, estudos de pré-formulação e estudos de formulação. Quando a gente for ver, a etapa de pré-formulação, ela é a mais importante do ponto de vista da química farmacêutica, que é exatamente a etapa onde a gente descobre o fármaco. O que é que a gente vai fazer no estudo de pré-formulação? A gente vai exatamente, né, procurar avaliar quem é a molécula para o candidato-alvo, lembrando aqui o nosso esqueminha, né? Então a gente já sabe para qual doença a gente vai desenvolver o nosso produto, escolhe o alvo desse produto, vai ser uma enzima, vai ser um canal iônico, vai ser uma proteína, tá? E a partir daí a gente faz o que a gente chama de bioensaios. Então é o momento que a gente vai
identificar, né, essa nova molécula que a gente quer desenvolver. De onde é que pode vir essa nova molécula? Quem saberia me dizer? De onde é que aonde é que a gente pode encontrar essa nova molécula que vai ser candidata a um fármaco? Alguém saberia me dizer? Alô, além? Alô, além? Dacimara, tá aí, Daci? Bom, já que ninguém me respondeu, né? A fonte dessa nova molécula, tá? Ela pode vir, isso, Dani, né? Ela pode ser isolada de uma fonte natural, exatamente, né? Então a gente pode dizer que ela é natural, então ela vem isolada aí para a gente, ou de uma planta ou de um animal, ou ela pode ser desenvolvida pelo homem, ela pode ser sintetizada. O homem pegou lá os ingredientes para poder fabricar aquela molécula, vamos dizer assim, de forma bem leiga, né? Ele pega os ingredientes para poder fazer aquela molécula e vai para o laboratório e faz o que a gente chama de processo de síntese. Mas quando ele sintetiza, quando ele vai na natureza, o que, é que ele tem que fazer? Ele tem que descobrir quem é essa molécula. Por isso que lá nos estudos de pré-formulação, a coisa mais importante que a gente faz é exatamente fazer o quê? A gente faz a caracterização das propriedades físicas e químicas dessa substância, desse alvo, né? A gente vai chamar, não, receptor é outra coisa, Anderson. O receptor ele é outra coisa, tá? Então, essa caracterização, a gente vai chamar a esse composto que vai dar origem, né, às nossas moléculas bioativas, a gente chama isso de composto condutor. Ele vai ser o nosso protótipo. Por quê? Porque às vezes a gente descobre uma molécula, fomos lá e sintetizamos uma molécula, ou nós fomos lá e encontramos uma molécula na natureza, a gente vê que ela é um candidato a se tornar um fármaco, mas essa molécula ela precisa ser melhorada, ela precisa ser modificada. Professor, por que, que a gente melhora uma molécula? Para poder aumentar a potência, para poder melhorar a especificidade e para poder reduzir os efeitos tóxicos ou os efeitos colaterais. Então, essa substância que vai virar aí nosso fármaco, né? A gente chama ele de composto condutor ou protótipo. Ele exatamente, esse composto condutor, ele vai ser uma substância. Em geral, a gente copia substâncias, né, que a gente já tem no corpo. Então, por exemplo, o nosso composto condutor, a gente vai pegar, por exemplo, uma enzima que a gente tem no corpo, uma proteína endógena que a gente produz no corpo. Então, a gente já sabe que aquela substância que a gente tem no corpo, né, ela vai funcionar porque ela vai se ligar a algum lugar, que é o receptor, ela vai modificar alguma coisa. E a partir daquilo ali, a gente começa a produzir, né, moléculas, né, que são nossos compostos condutores, e a partir dali a gente começa a testar para poder fazer a avaliação se aquela molécula ela é viável ou não para a gente, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Pode ser molécula sintetizada, ok, Dani? Rosa, porque na fase de pré-formulação irá nos direcionar para o local atuante e melhorar suas possíveis funções. Não, Rosa, no caso, ele não vai te direcionar para o local atuante, tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, só um minuto. Cadê minha apresentação? Química farmacêutica. Peraí. Só um minuto para vocês entenderem. Então vamos lá. Quando a gente quer desenvolver um produto, né, que a gente quer descobrir uma molécula,
Antes, a molécula era descoberta como? Ao acaso. Então, a gente não sabia, ia testando, e quando a gente encontrava, ficava com aquela molécula lá guardada para ser utilizada. Então, a descoberta ao acaso. Depois, a gente descobriu que a natureza produz substâncias para a gente, e que a gente pode tirar essas substâncias da natureza. Triagem empírica. Só que é complicado, porque as plantas, os animais, né, quando elas produzem aquela substância, tem várias coisas ali no meio. Então, é difícil isolar, é difícil, né, tirar aquela substância daquele emaranhado, daquela mistura de outras substâncias. Aí o que que o homem fez? Ele resolveu optar pela síntese, né? O que que é a síntese? Ele foi lá, eu sei como é que aquela substância é. Então, se eu pegar os ingredientes, eu consigo produzir ela em laboratório? Aí ele foi lá para descobrir, né, se ele conseguia produzir aquilo ali ou não. Quando a gente faz, né, o planejamento racional, como é que a gente trabalha com o planejamento racional? A gente vai lá e busca, né, uma doença e a gente vai descobrir qual é o alvo daquela doença. Por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, vou pegar uma classe de fármaco bem facinho, por exemplo. Aonde é que, se eu perguntar para vocês, farmacologicamente, aonde é que os AINES funcionam? Aonde é que os analgésicos não esteroides, como é que seria o mecanismo de ação dos analgésicos não esteroides? Vocês sabem? Se vocês não souberem, diz assim para mim, professor, não sei. Beleza, então vamos lá, né? O inibidor de COX, mas o que é que são as COX? Vamos lá. Vocês estão me dizendo como ele funciona, não onde ele funciona. O que é uma COX? O que é uma ciclooxigenase? E aí, gente? O que é uma ciclooxigenase? Isso, né? São enzimas, né? Que são mediadores químicos e é através exatamente desses mediadores químicos, tá? Que a gente chama aí de prostaglandinas, que a gente tem o desenvolvimento aí do processo doloroso ou não. A nossa percepção, ele controla outros mecanismos, tá? Mas basicamente é isso. Ou seja, quando a gente quer desenvolver um analgésico, a gente quer que ele haja aonde? Em uma enzima. Vocês entenderam isso? Tá? Então, quando a gente quer, então, é a escolha do alvo. Então, por exemplo, quando a gente desenvolve hoje, eu quero desenvolver um novo analgésico. Então, eu sei lá como é que funciona o processo de inflamação. Naquele processo de inflamação, eu já sei que tem lá um conjunto de enzimas, as COX-1, COX-2, as prostaglandinas e assim sucessivamente. E eu sei que se eu for lá e mexer nessas prostaglandinas, né, eu vou ter lá o meu processo, tá, de inibição do processo inflamatório, de inibição da dor e assim sucessivamente. Tá? Então, esse seria o funcionamento desse mecanismo fisiológico. Então, onde é que o alvo, se eu quiser desenvolver um novo analgésico, eu já sei onde é que eu tenho que, o meu analgésico ele tem que agir. Ele tem que agir a nível das enzimas que participam do processo inflamatório. Por isso, quando a gente diz assim, alvo, né? Perdão, cadê? Por isso, quando a gente diz, aqui. Por isso, quando a gente diz alvo, eu mostrei para vocês aí na aula passada, a gente diz assim, quais são os alvos farmacológicos? Os alvos farmacológicos, eles podem ser só 4. Então, significa que o teu fármaco, ou ele vai agir ao nível de um íon, dá para vocês verem aí, belezinha aí a imagem. Se tiver pequenininho para vocês, vocês podem fazer um zoom no celular, tá? Vocês podem fazer movimento de zoom. Eu vou aumentar aqui para todo mundo olhar. Então, quando a gente diz assim, alvo, onde é que é o alvo de um fármaco? Eles são só esses 4. Ou eles vão agir a nível de íons, né, canais de íon, para entrada e saída de substância, transporte ativo. Então, posso ter lá uma substância fora da célula, por isso que eu pedi para vocês, né, darem a olhadinha lá nos 2 vídeos, ele é importantíssimo, porque se a gente não entender para qual alvo
a gente está desenvolvendo, se a gente pensar só a nível de doença e não entender como a doença funciona, a gente não vai conseguir entender o fármaco e também não vai conseguir entender como modificar aquela molécula, né, daquele composto condutor, daquele protótipo, para poder melhorar ela. Então, por isso que eu dei para vocês lá. Vou reforçar, assistam os 2 vídeos de farmacocinética e farmacodinâmica. Ele é extremamente importante para essa nossa parte de agora, tá? Então é importante que vocês revisem lá. Então, quando eu falo alvo, são só 4. Ou esse alvo vai ser um canal iônico, né, que faz o controle da entrada e saída de substâncias, ou esse alvo vai ser uma proteína carreadora. Essa proteína carreadora, ela vai produzir substâncias que podem abrir um canal, elas podem, né, se ligar a uma substância e facilitar a entrada dessa substância. Então, significa que ele vai agir no metabolismo, por isso que a gente chama de alvos metabotrópicos. Ou eles podem se ligar a uma enzima ou a um conjunto de enzimas, é o caso aí que acontece aí com os nossos AINES, né, os nossos analgésicos não esteroides, exatamente aí porque eles vão agir a nível enzimático, né, a nível lá das ciclooxigenases. Então, vocês pegarem aí, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Cadê o mecanismo dele? Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês facinho, ó, só para lembrar, né? A gente tem as enzimas, ó, tem né, os fosfolipídios. Aí desses fosfolipídios a gente tem uma enzima que chama fosfolipase. Fosfolipase gera ácido araquidônico. Ácido araquidônico gera prostaglandina. Aí as prostaglandinas, né, elas vão desencadear esses ciclos aqui, né? Esses ciclos aqui, quando a gente tem um processo lá inflamatório, o que que a gente faz? A gente quer evitar a síntese da prostaglandina. Então, o que que a gente faz? A gente tem lá COX-1 e COX-2 que vão participar dessa síntese de prostaglandina. Quando a gente inibe a síntese de prostaglandina, consequentemente, a gente quebra todo esse ciclo aqui, tá? Então, ela pode agir a nível enzimático ou ela pode agir a nível nuclear. Então, ela pode ir lá, se ligar. Então, tem lá o fármaco, se liga ao receptor e esse receptor favorece a entrada ou a saída de íons. Ou esse fármaco ele se liga ao receptor, esse receptor vai gerar substâncias que podem controlar canais de íon, essa substância ela pode controlar a permeabilidade da membrana, ou esse meu fármaco pode se ligar a um receptor e esse receptor vai produzir enzimas ou vai inibir a produção de enzimas, tá? E esse meu fármaco ele pode entrar na célula, chegar ao nível nuclear e alterar o processo de reprodução nuclear, tanto a nível de DNA quanto a nível de RNA. Então a gente disse que o local de ação dos fármacos, ou ele é ionotrópico, ou ele é metabotrópico, ou ele é ligado à quinase, ou ele é nuclear. Então esses são os 4 locais aí associados aí. De acordo com a ligação, a gente vai ter, né? A molécula vai lá, se liga à molécula receptora, a molécula receptora vai gerar sinalizadores intramoleculares, esses sinalizadores vão alterar as proteínas alvos e essa proteína alvo vai gerar uma resposta para a gente. Então, basicamente, quando a gente diz que a gente vai produzir um fármaco, é porque a gente está esperando que ele haja a um desses níveis. Por isso que a primeira coisa que a gente precisa hoje para fazer o planejamento racional é exatamente pensar na doença. Então, para que eu quero desenvolver? Qual é a finalidade que eu estou desenvolvendo aquele produto? Ah, eu quero combater a hipertensão. Ah, mas a hipertensão ela tem vários mecanismos. Você vai desenvolver um fármaco que vai agir em todos os mecanismos? Não. Ele vai agir num mecanismo específico. Tem aqueles que vão agir a nível de inibição de enzimas convertoras de angiotensina, metabotrópico. Tem aqueles que vão agir a nível de beta-bloqueadores, proteínas. Tem aqueles que vão agir a nível diurético, canais de sódio, exatamente aumenta, diminui a diurese. Ou seja, tem vários mecanismos para tratar a mesma doença. Por isso que quando a gente escolhe aí o fármaco, a gente já sabe para que aquele fármaco vai utilizar. Antes, a gente não sabia para que aquele fármaco ia servir. Por isso que a gente chamava antes, né, de descoberta ao acaso ou pesquisa empírica, né, descoberta empírica, tá? Depois vocês dão eu vou deixar a referência para vocês avaliarem isso. Então, quando a gente desenvolve esse produto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é caracterizar como é que é minha molécula. Por quê? Porque se eu não souber como é que é minha molécula, eu não vou saber onde é que ela vai se ligar,
eu não vou saber a quem ela tem afinidade, eu não vou saber se ela vai ter difusão sobre uma membrana, se ela vai ser capaz de se ligar a uma proteína e a qual proteína. Então, por isso que a primeira etapa que a gente leva no desenvolvimento de um novo produto é exatamente a etapa de pré-formulação. O que é a pré-formulação? É descobrir o protótipo, descobrir o composto condutor e caracterizar ele. Professor, mas o que é caracterizar? É descobrir as suas propriedades físicas e químicas. Por isso que eu tenho batido tanto nessa tecla com vocês. Fármaco, substância quimicamente definida. Se você não tiver, se você não conhecer a estrutura da sua molécula, se você não conhecer as propriedades físico-químicas da tua molécula, você não tem fármaco. Pode até funcionar, ok, mas sem isso, se você não olhar para a tua molécula e, né, e dizer assim, ela tem ácido carboxílico, ela tem amina, ela tem, né, e assim sucessivamente, se eu não conseguir olhar para ela e ver isso aqui, eu não tenho um fármaco. E isso é ruim porque é a partir das caracterizações físico-químicas do nosso fármaco que a gente vai dizer como é que vai ser a farmacocinética dele e é como a gente vai dizer como é que vai ser a farmacodinâmica dele, se ele vai agir a nível de enzima, se ele não vai, e assim sucessivamente. Então, por isso que a primeira etapa para o desenvolvimento de um produto é o que a gente chama de estudos de pré-formulação. O que é a pré-formulação? Caracterizar a nossa molécula de acordo com as suas propriedades físicas e químicas, tá? Então, é a partir disso aqui que ele vai influenciar todas as etapas para o desenvolvimento do produto, né? Vai influenciar a fase farmacêutica, vai dizer para mim se aquele alvo ele vai virar um comprimido, se aquele alvo vai virar uma solução, se aquele alvo vai virar um medicamento injetável, se aquele alvo vai virar um gel e assim sucessivamente. E vai influenciar nas questões relacionadas ao efeito, como é que o corpo vai se comportar em relação a ele, farmacocinética, e como é que ele vai se comportar em relação ao corpo, farmacodinâmica, tá? Então, é a partir dessas caracterizações que a gente vai conhecer o nosso ativo, né? Que a gente vai conhecer o nosso composto condutor. Então, o que a gente pode fazer? Ou a gente pode criar uma molécula, síntese, ou a gente pode, né, extrair essa molécula de um produto, né, natural, de uma planta ou de um animal. Por isso que lá durante o processo, né, de desenvolvimento, a gente vai encontrar quem é o composto condutor, então, o candidato a fármaco, né, então, ele ainda não é fármaco, ele é um candidato a fármaco, e a partir daí a gente vai fazer o quê? A gente vai isolar, se ele estiver lá dentro de uma planta ou de um produto produzido por um animal, vai identificar e vai determinar a sua estrutura. Quando a gente diz determinar a sua estrutura, é fazer o quê? É avaliar exatamente as propriedades físico-químicas. Sem isso, a gente não consegue pensar para que aquele produto nosso vai ser desenvolvido. Até aqui, tudo bem? Até aqui, tudo bem, crianças? Beleza. A gente vai encerrar por aqui, tá? Tem uma reunião daqui a pouquinho. Tarefa para casa. O que eu quero que vocês façam, né? O nosso processo de desenvolvimento, vocês já devem ter visto aí na tecnologia, tá? Calma, não vou sair ainda não, Amanda, já te respondo. Só explicar esse trabalho, essa tarefa aqui para vocês. Vocês vão ver aí, né, que o nosso produto, ele é desenvolvido aí em 4 etapas, né? Desenvolvido na etapa pré-clínica. A etapa pré-clínica envolve aí os estudos em laboratório em animais e a fase clínica, que é exatamente a fase que a gente está agora da vacina do Covid. A fase clínica ela é dividida em 4 etapas. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer um mapa, tá? Vou colocar aqui no chat para vocês. Vocês vão fazer um mapa mental indicando o processo de desenvolvimento, né? Então, o que eu quero que vocês indiquem no mapa? Vocês vão falar aí da fase pré-clínica e clínica, e vocês vão apontar as principais características de cada fase. Mas vamos lá, eu não quero que vocês apontem para mim somente as características, faz teste em animais, Não, eu quero que vocês apontem questões relacionadas à parte química e à parte farmacológica. Por exemplo, em qual etapa do desenvolvimento, né, de produtos a gente faz os testes toxicológicos? Em qual etapa do desenvolvimento a gente faz os testes de eficácia?
em qual das etapas a gente determina a dose, e assim sucessivamente. Então, eu quero que vocês criem aí para mim um mapa sobre o desenvolvimento de produtos, tá? Etapa pré-clínica e clínica, dando enfoque para as características de cada etapa química e para as características farmacológicas. Tudo bem? O que tu ia perguntar, Amandinha? Pode perguntar. Abre teu áudio, Amanda, fica mais fácil. Amanda, abre o áudio que fica mais fácil para tu me explicar qual é a dúvida. Então, professor, a gente estava conversando no grupo Aham, e a gente estava vendo, né, como estava a atividade de cada um e tal. certo. Aí está em fase de desenvolvimento porque a gente tem dúvidas sobre a questão que o senhor pediu sobre força De interações intramolecular intermoleculares. Sim. e outros sobre ser ácido ou base, essas coisas do tipo. A gente queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre isso. Mas como assim, neném? Não tem muito o que explicar. Vocês vão olhar para a molécula e vão aí vocês aí exatamente essa atividade é para forçar vocês a revisar fisicoquímica, química inorgânica e química orgânica, entendeu? Entendi. Mas ela seria mais ou menos assim. Deixa eu. Peraí que eu preciso de um. Cadê meu desenho? Só um pouquinho. Pararará, cadê? PPT, Poppet, Poppet, Poppet. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Davi, mas é porque, tipo assim, né? Se vocês chegaram até aqui, né? Se vocês aí estão prontos para química farmacêutica, significa aí que vocês têm o conhecimento básico aí, né? Em química orgânica. E lembra aí que eu sempre estou fazendo com vocês as revisões, mas aí eu não posso só chegar e. Ah, eu vou explicar lipossolubilidade, eu vou explicar forças de interações de polo, vou explicar forças de interação hidrogênio, ponte de hidrogênio. Eu parto do pressuposto, tá? Que vocês já precisam saber isso. Mas é tipo assim, eu não adianta eu falar disso, porque vocês já viram, e vocês vão continuar com a dúvida. Então, qual é a minha ideia da atividade com vocês? É forçar vocês a revisarem esse conteúdo, inclusive eu coloquei material. Se vocês forem pegar os materiais lá, isso é que é importante vocês lerem. Toda a tarefa que eu estou passando para vocês, eu estou colocando para vocês materiais de referência. Se vocês lerem o material de referência, vocês vão encontrar as respostas para aquilo que eu estou perguntando para vocês. Entenderam? Então, qual é a minha ideia? É de forçar vocês a revisar esses critérios, porque eu vou voltar a falar deles, quando a gente estiver vendo aí modificação molecular, quando a gente estiver vendo regra dos cinco, eu vou voltar a falar, mas não adianta eu chegar para vocês e perguntar, gente, o que é hidrossolubilidade? Ah, é solubilidade em água, professor. Tá, mas como é que se eu olhar para uma molécula, como é que eu vou saber se ela é solúvel ou não em água? Entenderam? Então, o objetivo de vocês começarem a se acostumar é para vocês saírem dos átomos e olharem a molécula como um todo, como um candidato como um todo. Tá? Então, vocês têm que olhar, vocês não podem olhar só a hidroxila. Vocês têm que olhar os grupos funcionais, vocês têm que olhar a polaridade, vocês têm que olhar a polaridade,
se libera um hidrogênio, se não libera um hidrogênio, se é uma estrutura mais rígida, se não é uma estrutura mais rígida, e assim sucessivamente, tá? É uma forma de revisar esses conteúdos anteriores com vocês, porque não adianta eu parar, porque senão eu vou, apesar de eu revisar com vocês, mas eu não tenho como revisar o que você já viu, tudo que você já viu lá na físico-química, lá na química orgânica, então por isso que é importante de vocês fazerem esse estudo, entenderam? Mas a dica é, tudo que eu estou colocando para vocês, eu estou colocando materiais que vão dar resposta para vocês. Basta vocês lerem os materiais que eu estou colocando para vocês, tá bom? Olhem os materiais, olhem os vídeos, né? Por isso que eu falei para vocês aí, ó, vocês, por exemplo, né, local de ação. Vocês ainda estão na dúvida. Se tivesse visto o videozinho lá de farmacodinâmica, já ia saber exatamente que o local de ação é um íon, é um canal iônico, que o local de ação é uma enzima, que o local, entendeu? É uma proteína que participa de metabolismo, ou é o núcleo celular. Então, é importante que vocês façam a leitura complementar dos materiais que eu estou dando para vocês, beleza? Mas vamos lá, né? Rapidinho aqui, para a gente. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu construir isso bem aqui para vocês. Oh, caramba. Corta. Se eu construir isso bem aqui para vocês. Isso aqui é um hidrocarboneto, não é? Sim ou não? Vamos lá, gente. Eu preciso. Isso aqui é um hidrocarboneto, não é? Quais são os tipos de interação molecular de um hidrocarboneto? Quem sabe me dizer? Quais são os tipos de interação molecular de um hidrocarboneto? Alguém saberia me responder? Vamos lá. Isso, pode ser Van der Waals, beleza. O que mais? Pode ser Van der Waals. Ah, deixa eu parar aqui a gravação, senão o vídeo vai ficar longo.